perdas inaceitáveis. Enquanto as classes estão indo para as suas salas, você abre aí, lição de número 10. A revista começou ontem mesmo, e nós já estamos na lição de número 10, caminhando aí já para, meio que para a reta final, no nome de Jesus. Perdas inaceitáveis. O texto bíblico básico está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo de número 9. Lucas 15, do 1 ao 9. O texto nos diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Irmãos, pode ser melhor, hein? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: e achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. O texto básico, o texto áureo, melhor, está em Romanos 12, 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Texto áureo. Glória a Deus. Olha a importância de nós termos o nosso entendimento afetado positivamente pela palavra de Deus. Eu sempre fui pentecostal, sempre. Gosto, não abro mão e creio em tudo. Creio em tudo que você pode imaginar, que você já viu ou já ouviu no meio pentecostal. Mas só que quando a gente começa a pastorear, você quer ver mais do que movimentação, você quer ver transformação. E aí a transformação não se dá pelo movimento, mas pelo entendimento. É quando você chega num culto e você recebe uma palavra que traz entendimento, e esse entendimento gera em você mudança de atitude. E é exatamente isso que Deus deseja. A maior parte do ministério de Jesus foi dedicada ao ensino. Jesus valorizou isso, não é? Então, não adianta o pregador ficar pregando em língua estranha, ele tem que pregar em português para a gente entender o que Deus está falando, não é isso? Compreender o que o Senhor deseja da gente e colocar em prática. Por isso, hoje, eu penso, e eu estava falando aqui com os professores das outras classes, que a lição de hoje é uma oportunidade para solidificarmos a nossa fé. Nós vivemos um tempo hoje muito difícil, irmãos. Nós vivemos um tempo de triunfalismo desenfreado. As pessoas são treinadas na igreja só para ganhar, para ganhar, para ganhar, para ganhar. Pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, ele diz que a vida acontece ao vivo. Não existe um ensaio para a vida. A vida é ao vivo. E aí a gente vai descobrir que, mesmo sendo crente, ao longo da nossa caminhada, a gente vive um monte de coisa que a gente não programa e não deseja. Amém? Não programa e não deseja. Isso faz parte da vida. Isso é a vida. Ah, mas eu sou crente. Bem-vindo à vida. Isso é a vida. Não tem esse negócio, né?
Então, quando a gente fala hoje de perdas, parece assim o tipo de assunto que vai na contramão do que se prega. Agora, por que se prega? Porque é o que se quer ouvir. É bom para a gente ouvir de ganhar, de vitória, de triunfo, né? A gente não gosta de ouvir muito de perda, mas ouvir falar sobre perda nos treina para vivermos os momentos de perda, os momentos de decepção da vida. Agora, é importante, eu me sinto quase na obrigação de destacar algo, uma palavra, na verdade, que são inaceitável ou inaceitáveis. Perdas inaceitáveis. É bom a gente parar para pensar nisso, porque senão a gente se apega só ao inaceitável. A gente está tão acostumado a ouvir só ganhar, que até quando ouve falar de perda, a gente associa uma palavra a ela que nos dá conforto, que é inaceitável. Só que as perdas inaceitáveis são aquelas que dependem de você, não contra um propósito absoluto de Deus, sobretudo com as coisas espirituais. As perdas espirituais são inaceitáveis, as outras não, faz parte da vida. Então, a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai cair naquela cultura da geração que vive dizendo, eu não aceito isso, eu não aceito isso. E você pode estar falando, não aceito, para um propósito de Deus, né? E aí, quanto a propósito de Deus, não existe aceito ou não aceito. Ok, gente? Vocês estão acordados? Digam amém. Amém. Então, por favor, desencosta aí e fica atento, hein? Palavra introdutória, vamos lá. Nenhum de nós, independente da fase que esteja atravessando, pode se dar conta de uma realidade incontestável. A vida é feita também de perdas. Perder faz parte do cardápio da existência. Algumas perdas são inevitáveis, mas necessárias. Estas dizem respeito às subtrações inerentes à condição humana. Apenas pessoas imaturas ficam retidas no tempo e não abandonam o que não lhes pertence mais, pela dinâmica natural da vida. Saber perder ajuda-nos a crescer diante de nós mesmos, diante do próximo e diante de Deus. Outras perdas são acidentais e circunstanciais. São as curvas da estrada, os acasos que simplesmente se apresentam no caminho, as doenças súbitas, as mortes imprevistas, as falências inesperadas, dentre outras tantas possibilidades. Por fim, há perdas que são irreparáveis, inaceitáveis. Essas exigem de nós, cristãos, maturidade espiritual para saber lidar com o ideal divino de restauração, reconquista e reprogramação mental. Hoje quase não se vê mais. Antigamente era muito comum vir na casa dos crentes, você visitava um crente, e você via muito comum na mesinha da sala, na mesinha de centro, na estante, no quarto, aquela caixinha de promessa. Hoje quase não vê mais, mas antigamente tinha muito isso. É provável que alguns irmãos aqui a tenham, não tem nenhum problema em ter caixinha de promessa, tá? Só que eu preciso dizer para você que a vida não é uma caixinha de promessa. Caixinha de promessa, na verdade, são versículos que alguém foi lá e editou da Bíblia, tirou aquilo que ele gostava de melhor ali e pôs numa caixinha. E aí alguns crentes, durante muito tempo, ignorantemente, com falta de conhecimento, não liam a Bíblia, não oravam consultando a Deus, eles iam na caixinha de promessa. Só mudou a prática, porque antes de ser crente, ele lia o horóscopo. Deixa eu ver o que o meu signo quer dizer. Quem tinha essa prática? Você está liberto hoje, mas quem tinha? Quem tinha? Ó, a galera de gente aí. A turma aí não assume, não, está com medo da gente julgar ele, né? Mas antigamente, aquele que morreu, aquele falecido, né? O horóscopo, aí, que coisa ignorante, não tem nada mais insano que isso, né? O cara vai lá, o seu signo diz hoje para você andar de rosa. Aí você põe rosa para andar. Seu número de sorte hoje é... Aí o cara ficava o dia todo com aquilo ali na cabeça, né? E querendo fazer daquilo ali o seu amuleto. A pessoa converteu, olha como que o ser humano é místico. Ele abandonou o horóscopo, mas substituiu pela caixinha de promessa. Eu conhecia pessoas que não saíam de casa sem abrir a caixinha de promessa e pegar uma promessinha daquela. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. Mas só tinha coisa boa ali. Por isso o nome, caixinha de promessas. Por isso o nome, caixa de promessa.
Então, as pessoas buscavam muito esse tipo de coisa. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Vamos ver o que o Senhor... E só vitória, porque ali só tem bênção. A vida não é uma caixinha de promessa. Faz parte do cardápio da vida. Ontem não, sexta-feira eu preguei num congresso de pastores, e eu falava isso. Falava que ministério não é um cardápio que Deus pega, dá na mão da gente, e diz, escolhe aí o que você quer para você fazer na obra de Deus. Ah, se Deus me desse, meu irmão, eu ia saber escolher. Mas Ele não faz isso. Ele põe o cardápio e manda você abrir na página. Ó, o seu é número tal aí, o seu pedido. Não, mas eu não pedi, não, mas eu pedi por você. Esse é o seu pedido. Não dá conta de mudar. Então, a vida não é um cardápio só de bênçãos. Faz parte do cardápio da vida, perdas. Amém, gente? Perdas. As subtrações e perdas são inerentes à vida humana. Você é humano. Não é que você é crente, você é humano. Se você é humano, é inerente à vida humana perdas, subtrações. A gente só quer somar, mas vão ter coisas subtraídas da gente, arrancadas de nós. Coisas que jamais. Eu estava lendo outro dia um livro, estava falando, por exemplo, sobre amigos. Existem 3 tipos de amigos. Existem amigos temporários, que vão estar com você por um tempo. E nós não queremos amigos temporários. Existem o amigo candidato a inimigo. Como que é o amigo candidato a inimigo? Ele é tão teu amigo que você abre todo o teu coração para ele, você conta os teus segredos para ele. Se ele não souber administrar, a hora que ele estiver com raiva de você, ele vira teu inimigo. E cheio de arma, você municiou o cara, porque ele era teu amigo. Então, ele pode usar isso contra você. Mas eu queria falar, associando a isso, sobre o amigo temporário. A gente perdeu um amigo, sabia que ele foi para longe, que ele foi morar em outro estado, foi morar em outro país. A vida dele tomou um outro rumo, e você não pode mais estar com ele, você não pode mais compartilhar com... É muito difícil. Perder é muito complicado. Separar é muito complicado. Eu já disse aqui, eu acho que foi na quinta-feira, eu detesto rodoviária e aeroporto. Lugar de despedida, que coisa terrível. A pessoa está subindo lá, o pai, às vezes, para trabalhar, subindo com mala lá, e a esposa com os filhos olhando. Terrível isso, terrível. Né? Então, a gente não foi preparado para isso, só que faz parte do cardápio da vida, as perdas. E eu fico muito preocupado, por isso eu vou insistir em dizer que eu gostaria que essa igreja estivesse entupida de gente hoje, porque a aula de hoje solidifica, consolida o crente, faz o crente tirar o sapatinho de Peter Pan e pisar no chão. Ele é da terra, ele faz parte, ele não é, mas está na terra, ele faz parte desse troço aqui, ó. Porque muitas vezes a gente vive num mundo de fantasia, de loucura. Deus está a nosso serviço, Ele tem que dizer sim para tudo que a gente pede, Ele tem que fazer tudo do jeitinho que a gente idealizou, e a gente sabe que a vida não é assim. Você vai fazer prova algumas vezes e vai ser reprovado, e vai ver o ímpio sendo aprovado. A gente vai orar, e Deus não vai curar, Ele vai levar algumas vezes. Isso não tem a ver com ser pentecostal, ter fé ou não ter. Isso tem a ver com ser humano. Isso está atrelado à vida humana. É inerente à vida humana. Então, meu irmão, põe na tua cabeça, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa e nos dar vitória em qualquer situação. No entanto, as perdas fazem parte da vida. Amém? Por que é inerente? Eu vou ler, só apenas ouça, por favor. Por que é inerente? Olha como que a nossa vida, ela é pautada também em perdas. Você quer ver uma coisa? Para ser adolescente, é preciso abrir mão de quê? Da infância. Então já começa a perder. Para ser jovem, é preciso abrir mão das fantasias da puberdade. Para ser adulto, é preciso abrir mão das inconstâncias juvenis. Para casar-se, é preciso abrir mão da condição de solteiro. Ou seja, a gente, no trilhar da vida, estamos sempre deixando alguma coisa em prol de outra, perdendo alguma coisa em prol de outra.
Lembra do que eu falei para vocês do menino que começou a gritar, mãe, mãe, mãe? Aí a mãe saiu correndo para ir onde o menino estava. Chegou lá, ele falou, mãe, olha aí, ó, aprendi a amarrar meu tênis. E a mãe disse, meu filho, você quer me matar? Qual é o problema de amarrar um tênis? Isso é uma coisa boa. Ele disse, não, mãe, porque agora eu vou ter que fazer isso para o resto da vida. Porque enquanto ele não aprendia, alguém fazia para ele. Então, a gente vai perdendo coisas na vida para ganhar. O problema é que nós não estamos acostumados, e nem queremos estar, diga-se de passagem. Não estamos nem queremos estar acostumados a perder. Só que as perdas fazem a parte. Irmãos, a vida se movimenta, e nós precisamos acompanhá-la. A vida se movimenta, e nós precisamos acompanhá-la. Embora, meu irmão, o sorriso sirva de bom remédio para a alma, a tristeza pelas perdas fortalece o nosso ser interior. Vou repetir para você, eu preguei isso quinta-feira. Embora o sorriso sirva de bom remédio, nós queremos sorrir sempre, sempre. Nós queremos estar sorrindo e, detalhe, queremos estar com pessoas sorrindo. A gente não gosta muito de estar com gente chorando, não. A gente gosta de estar com gente sorrindo, né? Há quem diga que, quando a gente sorri, a gente exercita 12 músculos faciais. E quando a gente dá aquela gargalhada deliciosa, abençoada, esse número dobra, e aliado a esses 24 músculos que se desenvolvem na face, é liberada uma substância chamada serotonina e endorfina, que são responsáveis pela liberação da sensação de bem-estar. Isso ajuda na elasticidade da pele, isso ajuda na hidratação da pele, rejuvenesce. Então, se você é muito carrancudo, você vai ficar velho antes do tempo. Se você é uma pessoa muito de humor ácido, né? Você vai ficar velho rápido. Você vai falar assim, estou fazendo aniversário, quanto? Aí você vai falar assim, pô, 30, pô, nem parece. Você vai ficar todo feliz, não, parece 50. Você acha que a pessoa vai fazer um elogio. Por quê? Porque a pessoa é assim, ela vive assim. Enfim, todos nós queremos andar sorrindo e com pessoas que sorriem. No entanto, as tristezas promovidas pelas perdas fortalecem o nosso ser interior. Amém? Fortalece. Por isso que Eclesiastes 7:2 diz isso. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há uma festa ou a um banquete. Por quê? Porque ali os homens encontram o fim de todos e eles aplicam ao seu coração a reflexão. A gente se encontra com a gente mesmo. Quantas das vezes a gente se perde da gente? Fica achando que nós somos quem não somos. Vivendo cheio de fantasia. Então, tem hora que a gente tem que encontrar com a gente mesmo. Então, olha a importância das tristezas. Elas fortalecem o seu ser interior. Elas fortalecem você. Amém? Estava vendo uma luta ontem, na televisão, e o lutador entrou com um sorriso desse tamanho. Normalmente, o lutador entra tenso, mas ele entrou com um sorrisão. Aí o narrador falou assim, esse cara é assim, sempre com esse sorriso no rosto. Ele pode estar ganhando, ele pode estar perdendo. E ele está sempre sorrindo. Eu falei, essa eu não acredito. Aí fiquei assistindo a luta. De propósito, ele tomou um pau. Apanhou igual a tapete em dia de faxina. E o sorrisão no rosto. Imagina, o cara tomava um soco e abria um sorriso. Eu falei, esse cara deve ser crente. Esse cara deve ser crente. A gente sabe que a nossa realidade não é assim, mas deveria ser. Deveria ser. Uma humilhação. Sorriso. Pastor, isso é bíblico? É. Jesus disse isso em Mateus 5. Ele disse, ó, quando perseguir vocês, quando injuriar vocês, quando mentirem contra vocês, disserem todo mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos. Jesus, vê que coisa? Jesus pediu um negócio desse para a gente. Está lá em Mateus 5. Alegrai-vos e exultai, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus nos comparando aos profetas. Né? Todos nós queremos sorrir, mas as tristezas, elas fazem parte. Amém? Em terceiro lugar, deixa eu te dizer, não está aí não, eu que anotei aqui para falar para vocês. Eu queria, essa questão de perder é muito, muito séria. O pastor Estevão, lá da Paraíba,
um homem muito capaz, escritor de muitos livros, um homem que fala para posse de governador na Paraíba, uma coisa. Ele conta que um dia ele foi num sepultamento do filho de um pastor, um menino de 18 anos de idade. Imagina isso, 18 anos. E aí o pai estava lá ao lado do caixão, quando ele vem, se aproxima, encostou do lado do pastor e disse: e aí, companheiro? A gente não tem muito o que falar nessa hora. Como é que você está? Aí o pastor olhou para ele e falou assim: Estevão, o problema é que nós não fomos preparados para enterrar nossos filhos. Nós não fomos preparados para perdas. Isso é uma verdade, irmãos. Nós não fomos preparados para perda. Por isso que Jesus ama tanto a gente. Isso aqui não quer dizer que você vai perder, não. Essa aula hoje, não. É preparar você para a vida, para você encarar os desafios da vida e para as perdas que são inerentes à vida, que são, muitas das vezes, inevitáveis. Irmãos, a grande verdade é que eu e você, a igreja não foi preparada para perder. É complicado aceitar algumas derrotas, sim ou não? Derrota é um troço complicado. A gente engasga, é difícil engolir uma derrota. É difícil engolir. É difícil descer aquele negócio assim. É complicado demais. Tem derrota, irmãos, que é complicado. E tem gente aí que, sabe aquela coisa que o outro diz assim, não, o importante é competir. Coisa nenhuma, a gente quer ganhar. A gente quer ganhar. É verdade que existem uns mais competitivos que outros. Tem gente aqui que, se jogar com filho, quer ganhar de qualquer jeito. Da briga. Competitividade. Tem gente aqui que aposta corrida com um carrinho de supermercado, no mercado. O cara cortar ele vai ter que cortar o outro de qualquer maneira. Dia desse eu parei no sinal e o cara parou do meu lado. Aí eu estava meio apressado, querendo sair. Aí ele viu que eu estava apressado. Aí puxou o freio de mão dele e começou. Vum, 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 vum. Baixou um pouquinho do vidro, deu uma olhadinha para mim. Aí eu fui, puxei meu freio de mão também e fiquei. Aí ele acelerou mais. Quando o sinal abriu, ele gastou meio pneu ali. E eu soltei devagarinho e fui. Pastor, por quê? Não, eu queria ir atrás dele, mas não, eu lembrei que sou crente. Então, a gente precisa entender isso, irmãos. Algumas derrotas é difícil engolir. Algumas derrotas é complicado, mas elas fazem parte. As perdas não significam que Deus te ama menos. Às vezes é o contrário. Lembra de José? Vendido pelos irmãos, amarrado, levado pela caravana dos inimigos. Quem não tem visão espiritual está olhando de longe, dizendo, coitado de José. E Deus dizendo, coitado, coisa nenhuma, estou levando ele para o centro da minha vontade, ele vai ser honrado onde ele está levando, onde ele está sendo levado. Então, irmãos, as perdas não significam que você é menos amado que Deus, de Deus. Deus te ama menos do que ama o outro. É o contrário. Quer ver um exemplo? Eu tenho aqui uma revelação para você. Complicado, às vezes, você perder, por exemplo, um ente querido. Né? Você olhar para a pessoa ali, nossa esperança é o céu, amém, mas você sabia que na terra você não vai ver mais a pessoa. Isso é muito, eu acho que não tem coisa mais difícil do mundo que isso. Não tem. Quer ver uma outra questão? Perder um bom emprego. Quem é que já perdeu um bom emprego? Vê se você tem um bom emprego, e aquele emprego ali é bênção demais, aí de repente você chega lá na empresa e fala assim, vai ter que ter um corte na empresa. Aí você diz assim, tranquilo, eu sou crente, vai mandar o macumbeiro embora. Ué. Aí o macumbeiro fica, você é mandado embora. Filho de Deus é mandado embora. É difícil engolir essa perda. Aí eu comparo, sabe o quê? A gente pergunta assim, pastor, por que eu? Porque tem que ter um corte, por que fui eu? Porque está escrito em Filipenses, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 13. Esse a gente conhece. O que está escrito lá? Posso? É por isso que foi você. Entendeu isso? Tinha que mandar alguém embora. Mandou você por causa de Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas. Você pode ser mandado embora. O problema é que a gente olha o texto com outro olho, né? Com outros olhos, com outro olhar.
Posso todas as coisas? É conquistar. Não. Paulo está dizendo, eu aprendi, está por baixo, aprendi a passar, aprendi. Eu posso todas as coisas. É como se um pai tivesse com seus filhos, presta atenção nisso, hein? Isso aqui é maturidade no evangelho, que eu vou explicar aqui agora. É como se um pai tivesse de viagem com os 2 filhos no carro, né, e de repente o carro enguiçasse. E eles precisam agora fazer uma caminhada longa a pé, longa a pé, uma caminhada inesperada, e ele tem 2 filhos, um maiorzinho e o outro menorzinho. Sabe como é que é criança andando muito, né? Vai pedir logo colo, mas você só pode dar colo a um. Quem é que você pega? O menorzinho, não é isso? Você pega o menorzinho. Por quê? Porque o maiorzinho já tem estrutura. Aí o maiorzinho diz assim, pai, você só ama meu irmão? Aí o pai diz assim, não, eu amo teu irmão e eu amo você, mas peguei o teu irmão porque você pode andar, o teu irmão ainda não. Entendeu? Quer que explique, irmão? Vou explicar. Tem sempre alguém desligado. Você não pegou, vai pegar agora. Né? Tem lá a empresa, os caras estão lá. Você é o irmãozinho mais velho que tem estrutura em Deus. Você tem firmeza na fé. Você tem conhecimento de Deus. Então Deus diz assim, esse cara aí, ele não tem relação comigo, ele não anda comigo. Você pode ficar desempregado por um tempo, porque você crê em mim. Você pode, porque você tem estrutura para andar. Amém? Então aí está explicado. Pastor, por que fui eu mandado embora? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Inclusive, viver um tempo de desemprego. Você pode. Você pode ser humilhado. Você é crente, você não revida. Você pode ser esculhambado. Você é crente, rapaz. O outro não pode, não. O outro quer brigar, dar soco, puxa faca, revólver. Você é crente. Posso. Quero ver o crente lembrar de Filipenses 4,13, é agora. Posso todas as coisas. Manda, nego, manda aqui no ombro do papai, que nós vamos aguentar, em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que acontece com crente, gente. É por isso que acontece com crente. Você pode ser fechado no trânsito. Você não xinga. Você não murmura, você não amaldiçoa, você não acelera para fechar também. Você é crente. Aí você pode botar o versículo lá atrás do seu carro. Posso todas as coisas naquele que me... Bota em LED, para ficar piscando assim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viu, irmã? Você pode. Não aguenta que essas crianças aguentam. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não aguento que esse marido aguenta. Posso todas as coisas. Eu não aguento que esse pastor pode, sim. Eu aguento com as ovelhas. Pode todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, dado o meu recado, vamos continuar. Número 1, a parábola da dracma perdida. A maior parte dos pregadores costuma pôr ênfase em um lado da história, a alegria de Deus em arrancar o pecador da potestade das trevas e transportá-lo para o reino do seu filho, do filho do seu amor. Todavia, como as parábolas abrem cortinas para o entendimento de muitas lições, neste estudo nos ateremos às perdas que não podemos considerar aceitáveis em nossa vida. O que são parábolas? Parábolas são histórias criadas por Jesus, que podem ser verídicas ou não, mas uma história criada a fim de ensinar uma verdade ou um princípio. Isso são parábolas. Histórias criadas por Jesus a fim de aplicar ou ensinar um princípio ou verdades, ou princípios verdadeiros que precisam ser aplicados à nossa vida. Jesus usa isso porque isso é uma técnica de ensino. Isso é pedagógico. Então, Jesus usa uma história, e dentro dessa história que chamamos de parábola, ele ensina uma verdade.
Ele ensina um princípio. E Lucas capítulo 15 é conhecido pelos eruditos como o capítulo das coisas perdidas. Fala sobre a dracma perdida, o filho pródigo e a ovelha perdida. Amém? Então, o capítulo das coisas perdidas. Essas parábolas falam de perdas. Existem perdas, vamos pensar nisso, que são inaceitáveis. Inaceitáveis como, pastor? No sentido de fazermos tudo o que podemos a fim de não perdermos ou de reencontrá-la. Elas são inaceitáveis no sentido de que eu tenho que dar tudo de mim para não perdê-la. Tudo que depende de mim para não perdê-la. E se perdi, dá tudo de mim, que foi o que fez essa mulher. A mulher, a gente aprendeu isso, a mulher precisava achar a dracma. Ela acende a luz e encontra uma vassoura. Vassoura foi a ferramenta para achar a dracma. Então, ela deu tudo dela a fim de encontrar o que se havia perdido. Melhor do que achar é não perder. Então, dê tudo de você para não perder. Agora, se perdeu, dê tudo de você para achar, para encontrar. Então, o que são as perdas inaceitáveis? Aquilo que depende de mim. Aquilo que não está associado à vontade soberana de Deus. Sobretudo, os valores espirituais. É propósito de Deus que alguém aqui perda valores espirituais? Não, claro que não. Perder fé, perder o ânimo, perder o vigor, a empolgação, a força? Não. Então, dê tudo de você para não perder. E se perdeu, dê tudo de você para encontrar. A mulher da parábola, ela não vai dormir, assim, vou dormir, uma hora dessa eu encontro. Não, ela procurou até achar. Por quê? Porque aquilo tinha valor para ela. Lá na frente nós vamos falar sobre escala de valores. O problema de muitos de nós é que não procuramos aquilo que perdemos, primeiro, porque a gente às vezes nem percebeu, mas às vezes percebe e não procura. Por quê? Porque não entende o valor daquilo que se perdeu. E aí fica sem aquilo, como se desse para viver sem aquilo. Isso é muito sério, muito sério. Então vamos lá. 1.1, a dramatização do texto bíblico. Sem alterar o sentido do texto original, reflitamos sobre a seguinte questão: qual pessoa que, possuindo 10 valores, 10 riquezas, 10 tesouros, dá-se conta de que perdeu um só, e com isso não fica inquieta, não recorre às luzes e vai fazer uma faxina na vida? Qual pessoa não o procura incessantemente até encontrá-lo? Qual pessoa, quando o acha, não convida amigos e parentes, familiares e vizinhos para alegrar-se com ela? Diante dessa reflexão, pergunto-vos, quais são os seus maiores tesouros? O que de fato tem valor para você? O que você faz quando os perde? A gente conhece a parábola, né? Jesus disse, olha, semelhante a uma mulher que perdeu das 10 dracmas, perdeu uma dracma dentro de casa, e ao perceber que perdeu a dracma, ela acende a luz, abre a casa, pega a vassoura, varre até encontrá-la. E quando encontra, chama os amigos, as vizinhas e celebra, festeja, porque encontrou o que havia perdido. Então, é interessante que dentro da cultura judaica, um jovem se comprometia com uma outra jovem, e ele então dava 10 moedas a ela. Ela então montava uma tiara com as 10 moedas e colocava sobre a cabeça, né? E ele saía. Tempo depois, quando ele voltava, se ela tivesse com as 10 moedas na testa, nessa tiara, era um sinal de que ela o aceitava como marido. Então, poderia acontecer o casamento. Ela perde uma dracma. E quando ela percebe a seriedade do que era aquilo, então ela não fica sossegada até encontrar esse negócio. E ela pega a vassoura, ela varre até encontrar. Qual é o problema desta perda? O problema é quando nós perdemos o senso de valor. Existem pessoas que perdem o senso de valor. Eles estão como crianças. Você pega uma nota de R$12, novinha, zerada, estalando, e põe do lado de uma de R$100, toda amassada, na frente de uma criança, e diz para ela assim, escolhe aí qual que você quer. Ela vai na de 2, porque está novinha.
ela é iludida pela aparência, ela não tem senso de valor, né? Agora, põe no adulto para você ver, você fica sem os 102, ele pega a de 100 e a de 2, né? Por quê? Porque nós amadurecemos, e se amadurecemos, junto com o amadurecimento, a gente aprendeu a ter senso de valor. O problema é quando o crente está dentro da igreja e até hoje confunde lata com ouro e ouro com lata. Até hoje ele não sabe as coisas que de fato têm valor, por isso anda dormindo mesmo com a dracma perdida, acha que às 9 dá para ir. Não. Sem as 10 não há casamento. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar e a dracma precisa ser encontrada. Agora, ela não foi perdida na rua, foi perdida dentro de casa. Pior do que uma dracma perdida no mundo, é uma dracma perdida dentro da igreja. Amém? Sobretudo os valores espirituais. Nós precisamos entender os valores espirituais. Tem crente que está dentro da igreja e não reconhece os valores espirituais. Não reconhece o valor e a necessidade indispensável de viver a vida cristã cheia do Espírito Santo, em relação com Deus, com conhecimento bíblico. Tem crente que não lê Bíblia. Não lê Bíblia. A Bíblia é apenas para vir para a igreja. Alguns nem trazem mais, mas a Bíblia é só para vir para a igreja. Então, ele pega a Bíblia para vir para a igreja. Mas ele não lê a Bíblia, ele não lê. Sabe o que ele diz? Diz que não gosta de ler. Não gosta de ler, até que tem que comprar uma casa. Ele tem que ler um contrato enorme com as letrinhas desse tamanho. Ele lê um por um. Até fechar um negócio. Aí ele lê o contrato. Ou até ler alguma coisa que interessa. Aí ele lê o jornal. Aí lê a internet. Aí lê a mensagem no WhatsApp, aí lê a mensagem no Facebook, mas não lê a Bíblia. A palavra de Deus tem sido esquecida. Olha, vai chegando agora férias, os irmãos vão viajar. Tem gente que leva a Bíblia só para passear, põe na mala, do jeito que a Bíblia pôs na mala, ela volta. Se a Bíblia tivesse voz, ela fala assim, não entendi nada. Ele me botou na mala dele, me levou, assim que chegou no hotel, ele me tirou, eu falei, vai ler. Não, é só para botar do lado. Aí fiquei lá esperando, mas acabou a viagem, ele me botou de novo. Eu já voltei e nem fui aberta. As pessoas não leem Bíblia. Não leem Bíblia. Como é que pode a igreja do Senhor não conhecer a palavra de Deus? E as mulheres leem mais que os homens. Tem homem aqui que quase nunca lê a Bíblia. Talvez esse mês você não tenha nem lido a Bíblia. Talvez você não sabe nem onde ela está. Pergunta para a esposa, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Você, eu vi ela andando por aí. Por quê? Porque a Bíblia agora tem vontade própria. Então, os valores espirituais. Crente chega na... Você quer ver uma realidade? Crente não busca mais batismo com o Espírito Santo. Você perder noção de valor espiritual. Não busca mais batismo com o Espírito Santo. Revestimento de poder. Pastor, mas eu já busquei muito. Então já alcançou. Não alcancei. Então você precisa continuar buscando até alcançar. Até alcançar. Pastor, mas eu tenho conflitos. Resolva seus conflitos, isso é uma promessa de Deus. Deus não tem filho predileto, Ele quer batizar com o Espírito Santo. As pessoas não buscam mais os dons espirituais. Dons, Paulo falou sobre os dons. Gente, buscai os dons com zelo, os dons do Espírito. Sabe o que é isso? Perder noção de valores espirituais. Mas a gente acha que foi só uma dracmazinha. E as igrejas estão cheias de gente buscando porta de emprego, buscando cura, buscando um monte de outras coisas. A gente não entende noção. Por isso que perde e não busca aquilo que se perde. Perdeu. Tem gente, a pessoa perde, sabe que perdeu, mas não consegue compreender o valor que representa o que foi perdido. Por isso, não se incomoda, não reage diante das perdas. Eu já fui instrumento de Deus. Perdeu? Então busca. Você sabe o valor que isso tem? Vai lá e busca. Eu já tive ministério. Perdeu? Busca. Pega a vassoura, varre, limpa a casa. Deus vai te mostrar. Você vai ver onde está. Traz de volta. Deus vai se alegrar com você. Isso porque a escala de valor da pessoa está confusa ou invertida. Irmãos, se tem uma coisa que precisa ser mexida, é a nossa escala de valores. A nossa escala de valores precisa ser mexida. O reino de Deus não tem sido mais uma prioridade. As coisas do céu não têm sido mais uma prioridade.
As coisas espirituais não têm sido mais uma realidade. A pessoa se empolga com tanta coisa, mas abre mão, deleta, tranca, joga fora as coisas espirituais. Para ela, lata tem mais valor que ouro, ou não sabe o que é ouro e o que é lata. O que é ouro e o que é lata. Esaú tinha que entender que um prato de lentilha, você acaba com ele com fome em 5 minutos, em 3 minutos. A primogenitura é um valor eterno, é um valor permanente. É isso que a gente precisa entender como crente. Às vezes eu fico pensando que a igreja, ela está na terra, mas ela precisa ser pastoreada para o céu. O problema é que às vezes estamos na terra sendo pastoreados para a terra. A gente só pensa nos valores terrenos, nas coisas terrenas. Irmãos, nós estamos na terra. A Bíblia diz assim, ó, o cara tinha um celeiro e cheio e tal, mas a gente nunca está satisfeito. A gente nunca está satisfeito. Quem não tem carro quer comprar um carro. Quem comprou um carro quer comprar um melhor. Quem comprou uma casa quer comprar outra. Quem comprou outra quer comprar outra. E crescer é legal, mas preste atenção, os seus valores precisam estar focados, sobretudo, nas coisas do céu. Alguém diz assim, vou construir outro celeiro e vou encher esse celeiro. Aí a palavra de Deus diz assim, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem preparado vai ser para quem? Ou seja, tu vai morrer. E caixão não tem gaveta. Aí a pessoa fica a vida toda buscando a terra, esquecendo o céu. Existe um ministro de louvor, que eu esqueci o nome agora, que ele diz o seguinte, ele fala sobre o princípio da observação. Tem gente que vive na igreja só observando, ele não adora, a igreja está adorando, ele está observando, o povo está chorando, ele está observando. Parece que ele faz na igreja curso para cinegrafista. Deus está falando, ele está observando. A turma está voando em adoração, e ele está ali observando. E aí, quando Jesus voltar, o que ele vai ficar fazendo? Observando. Fala assim, você não vai levar ele não? Aí Jesus vai dizer assim, puxa, eu não posso ser injusto. Ele ficou tanto tempo observando, treinou tanto para isso, que eu não vou tirar dele o direito de ficar observando. Aí vai ficar vendo a igreja subir. Irmãos, nós precisamos acordar para os valores espirituais. Isso daqui não é uma reunião social, isso daqui não é uma filosofia de vida. Ah, não, eu vou à igreja, e a gente vem e faz parte de um corpo ministerial, alguém pergunta, a gente somos da Ebenezer. Não, você precisa ser do reino de Deus. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é muito mais do que isso. Nós precisamos fazer parte do reino de Deus. Isso aqui é só um santuário, a igreja é você. Santuário abre e fecha, igreja não pode fechar. Você é igreja. Onde você estiver, você é igreja. Amém? Mas tem crente que perdeu noção de valor. Eu já contei aqui, eu nunca, durante muito tempo, minha infância quase que toda, eu não tive bicicleta nova, só bicicleta velha. O bom é que a gente desenvolvia criatividade. Os irmãos aqui, da minha idade para lá, vai lembrar disso. Pegava uma bicicleta com a chave de boca, desmontava ela todinha. O anel de bilha, tudo, desmontava tudo, a caixa da bicicleta, pedal, botava ali, depois montava tudo de novo, lubrificava tudo. Estou falando de moleque de 10 anos de idade. Não tinha PlayStation, não. Era carrinho de rolemã, ralando o joelho, arrancando a cabeça do dedo, cortando a mão com linha de cerol, caindo dentro da vala com ferida na perna, e ninguém morria, e comendo tomate do mato, aqueles tomatinhos do mato, e guerra de mamona. Vai bater no olho, ninguém nunca cegou. A briga era pedrada na cabeça, pedrada no... E todo mundo vivo, todo mundo sobrevivendo. Tinha uns vizinhos lá que os caras... Tinha uma barriga de verme desse tamanho, mas sobreviveu todos eles. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Então, as bicicletas eram assim, você pegava uma peça de uma, com uma peça de outra, montava, desmontava, a gente mesmo pintava nossas bicicletas, pintava com bomba de frite. Quem conhece bomba de frite aqui?
que era de matar mosquito. A gente botava ali a tinta e pintava a bicicleta com bomba de frite. Pintava ali. Né? Não tinha bomba de frite, era no pincel, mas a gente dava o nosso jeito. Um dia, alguém da minha família disse assim, vou te dar uma bicicleta de aniversário. E eu falei, mas qual bicicleta? Primeiro eu fiquei todo feliz. Falei, aquela bicicleta grandona assim e tal. Falei, não quero. Me dá uma monareta. Por quê? Porque eu achava que era bicicleta, era barra circular. Barra circular era aquela bicicleta que só os velhos usavam, os senhores, eles usavam. Eu falei, não, vou andar com a bicicleta daquela. Eu quero uma monareta. Aí ganhei uma monareta, da Caloi, Berlineta era o nome. Tem um nome, era feio, né? Então, eu ganhei essa bicicleta. Aí, fiquei todo feliz com a bicicleta, todo feliz. Um dia, eu andando, aí, minha mãe olhou, passou um cara numa bicicleta, ela falou assim, está vendo aquela bicicleta? Eu falei, claro que estou, que bicicleta? Ela falou assim, era aquela que eu ia te dar. Sabe qual era a bicicleta que estava passando? Uma Caloi 10. Caloi 10 era a bicicleta do momento. E eu falei, fiquei olhando para a Berlineta. Toda vez que eu andava na Berlineta, eu lembrava da Caloi 10. Por quê? Porque eu era uma criança. O problema são os crentes, abrindo mão de andar na Caloi 10 para andar na Berlineta, que já tem conhecimento, já tem noção de valor. Talvez tenha muita gente que precisa reavaliar a sua escala de valores. Reavalie a sua escala de valores. Deus tem coisas mais valiosas para te dar. Para de ficar sugerindo a Deus, apenas aceite o que Ele está trazendo para você. Pode parecer maior do que a sua capacidade, mas não é a tua capacidade, é de Deus. Amém? E se alguém vê você numa Caloi 10 e questionar, você fala assim, fala com meu pai, foi ele que me deu. Foi ele, fala com ele. 2, o que não se deve perder nesta vida? Qual foi o último resgate importante que você fez na vida? Você se lembra? O que lhe tirou o sono em determinado momento e lhe fez ter a certeza de que precisava resolver a questão? Existem tesouros de valor inestimável. Quem os perde não pode aceitar o fato como algo natural. Sendo assim, quais perdas na vida precisam ser encaradas como inaceitáveis? É o que veremos a seguir. Irmãos, quais as perdas que nós precisamos encarar como inaceitáveis? Que nós temos perdas na vida, todos nós sabemos. Que elas vão continuar existindo, todos nós sabemos. Mas quais as perdas que nós não podemos aceitar, ou que precisamos encarar como perdas inaceitáveis? É o tipo de perda que nunca será propósito de Deus para a nossa vida, vontade de Deus para a nossa vida. Se você tem certeza que não é um propósito de Deus para a tua vida, essa perda você não pode aceitar. Não faz parte do plano de Deus para a tua vida, você não pode aceitar. E uma delas é o 2.1, jamais perca o senso da direção de Deus. Essa você não pode aceitar, não. Uma pessoa sem rumo, sem direção, sem norte, é alguém absolutamente vulnerável. Portanto, nunca perca a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Do mesmo modo que a existência terrena é breve, ela também pode ser riquíssima em tesouros, se permitirmos que o Senhor a dirija. Não tome decisões radicais sem antes entender a vontade de Deus. Não namore, não noive, não case, não se separe, não dê um passo à frente ou atrás, não assine papéis, não comece ou termine nada, sem antes ouvir a voz do Altíssimo. Nós pertencemos a Ele. Isso é insano, gente. Crente andando sem direção de Deus é insano. É coisa de gente doida, gente sem juízo, gente bilolado, ou como dizia Tiririca, abestado. Andar sem direção de Deus, andar sem o norte. Sabe por quê? Salmo 23, Davi disse, eu sou ovelha, e ele é o meu pastor, ele me guia. Davi diz no Salmo 23 que ele, como ovelha, é guiado pelo pastor. Por quê? Porque a ovelha não tem senso de direção. Ela precisa andar na direção do pastor. A gente acha que o pastor andava atrás da ovelha. Coisa nenhuma. O pastor andava na frente do rebanho. Na frente do rebanho. Por isso que teve uma que se perdeu. Andava na frente.
Quando andava no abismo, ia passando no abismo, ele andava na frente e estendia a vara, uma espécie de corrimão para as ovelhas. Vamos lá, todo mundo. Pastor na frente, as ovelhas atrás. Davi disse: ele é o meu pastor e ele me guia. Ovelha não tem senso de direção. Quem é do interior aqui sabe disso. Você não precisa ir lá juntar a galinha para o galinheiro, só deixar a porta aberta. Escureceu, elas vêm para o galinheiro. Você não precisa juntar os patos, eles vêm. Você não precisa juntar o gado, nem o gado. Sabia disso? Vai escurecendo, a porta está aberta, o gado vem e reúne tudinho. Quantas vezes, não muitas, mas algumas vezes, que se esquecia de buscar o gado no pasto, você ia na porteira, estava o gado todinho ali, ó, esperando abrir. Eles vieram. Sabe o que é isso? Senso de direção. Tem gente que maldosamente, ninguém deve fazer isso, enjoa do cachorro, porque cachorro cresce, né? Ele é pequenininho, gracinho, depois ele vai crescendo, aí rói sapato, come cinto, come pneu do carro. Aí a pessoa vai, não estou falando aqui não, estou falando de gente ímpia, que não tem temor a Deus, nem amor no coração, leva para um lugar longe, larga o cachorro lá e acelera. Isso é um pecado. Se você tem um cão que você não gosta mais, ou que você não tem como ficar, leva para Suípa, no Rio de Janeiro. Leva lá e você vai levar, alguém vai adotar esse cão. Não joga cachorro na rua, não faça isso. Não faça isso, isso é pecado. Isso é pecado. Não sei nem por que eu estou falando isso, já me perdi. A ovelha, não. A ovelha, Sem direção, obrigado. Você não pode faltar, não. Sem direção. Então, quanto já teve experiência de levar o cachorro para um outro bairro, chegar em casa e está o cachorro esperando ele? Já aconteceu. Gato é um troço terrível. Parece que eles têm um GPS. Você leva o gato, quando vê, o gato está lá de novo te esperando. Chega primeiro que você. O que é isso? Senso de direção. Você não é gato, você não é cachorro, você não é cavalo, você não é boi, você é ovelha. Ovelha não tem senso de direção. Então, meu irmão, se Deus não disse nada, não faça nada. Ou então, vai ser insano, é loucura, é insensato. Se Deus não disse nada, pelo amor de Deus, não faça nada. Agora, é preciso entender quando Deus está falando e como Ele está falando, porque Deus fala de muitas maneiras, e nós precisamos buscar essa direção. Eu não estou falando para você buscar profeta, não, porque a gente gosta de coisa prática, né? A gente não gosta nem de pensar. Tem que falar em língua e dar interpretação, porque a gente não quer nem ter um discernimento. Tem que explicar tudo esmiuçadinho. Então, o crente gosta de coisa prática. Aí, o que ele faz? Ele faz uma espécie de consulta espiritual. Ele não pode ver alguém usado que pede oração. Ele não quer uma oração. Ele quer, no final da oração, que alguém diga alguma coisa para ele. Você não é crente, não. Você é qualquer outra coisa. É preciso desenvolver relacionamento com Deus. Ouvir Deus falar. Deus fala através da palavra. Deus fala através de um cântico, Deus através de uma circunstância, Ele pode falar com você, mas as pessoas ficam buscando isso. Samuel foi um grande profeta e sacerdote para Israel. Samuel foi a boca de Deus e Saul não valorizou isso, embora Saul conduzia-se mediante o que Deus falava através de Samuel, mas o dia que Samuel morreu, ele procurou uma feiticeira. Foi lá na feiticeira e diz assim: olha, me traga Samuel, porque eu preciso falar com ele, como se mortos pudessem voltar a se relacionar com vivos. Isso não acontece. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ah, pastor, mas lá diz que Samuel veio e falou. Não, lá diz que entendendo Saul que era Samuel. Samuel está dormindo no Senhor, aguardando a gente se encontrar com ele para entrar nas bodas do Cordeiro. Viu? Então, mas ele estava tão acostumado com esse tipo de coisa, que ele vai buscar uma feiticeira. Então, tem crente que faz isso. Irmãos que têm negócio, que têm suas profetas de particular. É a irmã que vai lá orar quando a empresa está ruim, mas ele mesmo não ora. É a irmã que vai lá, chama a irmã fulana para orar, porque precisa tomar uma decisão na empresa. Você não é crente, não, você precisa amadurecer.
criar musculatura espiritual, desenvolver o teu relacionamento com Deus, o Deus que fala com a irmã, fala com você, e fala com você na palavra, fala com você no louvor, fala com você num abraço de um irmão, fala com você nas circunstâncias da vida. Então, alguém diz assim, pastor, eu estou buscando, mas Deus não fala. É igual o jovem que procurou o líder de mocidade, de uma certa igreja, e diz assim, rapaz, eu estava sendo muito tentado, pedi a Deus para me livrar, ele não me livrou, eu caí. Sim, Deus não te livrou, você caiu. Então é muito simples essa praticidade. As pessoas buscam praticidade, mas eles não querem desenvolver relacionamento com Deus, criar musculatura espiritual, vão ficar a vida inteira sendo carregados. Irmão, tem uns crentes que nem o papo dele denuncia ele como crente. Tem irmão que só bate papo, só sabe falar de futebol. Não tem um versículo na boca, não sai um versículo bíblico. E se alguém falar, ele fala, já vem o santarrão, como se ele fosse desviado. Olha o crente, olha o crente. Olha o crente, você não é não? Pensei que você era, você estava ceando com a gente essa semana mesmo. Mulheres que se encontram falam de outras coisas. Você viu o capítulo da novela? Que novela, irmã? Sem conteúdo, gente. Sem conteúdo. Nós somos a igreja, nós não estamos na igreja. Nós somos a igreja, amém? Amém. Irmãos, eu sei que está doído, mas vai ficar mais. Pode crer, vai ficar mais. Nós precisamos buscar a direção de Deus, amém? Buscar a direção de Deus através da oração, da leitura bíblica, de um conselho. Você quer ver uma coisa? Eu conheço nada de inglês, nada. Máximo stop. O resto não sei. Stop, não é vai? Não. Pare. O máximo que eu conheço de inglês é stop. Português, conheço alguma coisa. Alguma coisa. Só que às vezes eu vou num congresso de pastor e tem lá um americano pregando. Se você quiser acreditar, amém. Se não quiser, Deus te abençoe. Um americano pregando. O americano e o tradutor. E o cara, pô. Aí eu comecei a perceber que, às vezes, o tradutor nem estava traduzindo e a turma já estava glorificando. Aí eu falei, esse povo conhece inglês, por isso que está glorificando. Só que um dia eu vi um cara analfabeto de pai e mãe, glorificando. Falei, isso é discernimento espiritual. Quando a gente está ligado, irmão, a coisa não precisa estar... O pregador está dando a introdução, você já está entendendo o que Deus quer falar com você. O cara está contando uma história e você fala, o pastor está falando de bicicleta, mas você já está entendendo o que Deus está falando, porque você está ligado, você é espiritual, você tem conteúdo espiritual. Está falando de que pegou peixe pequeno, peixe grande, frigideira, tal. Você fala assim, espera aí, isso aqui, eu não vim aqui para ouvir de pesca, Deus está falando comigo, que eu preciso aumentar o meu celeiro, porque Ele quer trazer algo maior e tal. Aí eu comecei a viver isso, mesmo sem entender nada de inglês, o cara está ali falando, a tradução anterior já me remeteu o caminho que ele estava percorrendo e o que Deus estava falando. Aí eu também comecei a glorificar a Deus. Aí eu falei, bom, eu comecei a entender isso, gente. Não quer dizer que eu entendo inglês, quer dizer que eu entendo o que Deus está falando. É isso que a gente precisa entender. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma coisa é Samuel aprendendo, no iniciozinho de tudo, confundir voz de Deus com voz de Eli. Outra coisa, gente, é a gente, com 10 anos de igreja, não entender o que é voz de Eli e o que é voz de Deus. Samuel foi lá, pois não, Eli? Ele disse, pois não o quê, menino? Não, você me chamou? Não te chamei, volta para a cama. Aí ele voltou para a cama. Daqui a pouquinho volta Samuel. Pois não, Eli? De novo? O que foi? Não, você me chamou? Não te chamei, volta lá. Daqui a pouquinho, de novo, ele volta. Aí ele falou assim, espera aí, eu já sei o que é. É porque você é muito novo ainda, você não consegue discernir o que é a minha voz, o que é a voz de Deus. Mas isso, Samuel, é Deus que está falando com você. Então faz uma coisa, volta para a tua cama. E a hora que você ouvir te chamar de novo, você diz, fala, Senhor, que o teu servo vai ouvir. Aleluia. E foi isso que aconteceu. Agora, ele está aprendendo. Mas Samuel está aprendendo. Mas é a vida toda Samuel assim? Claro que não. Teve uma hora que Samuel precisa entender. O que é voz de pastor, o que é voz de Deus. Amém, gente? Amém. Quem está entendendo isso? Amém. O problema é que a pessoa... Sabe qual é a diferença do homem espiritual para o homem carnal? Que
Que o homem carnal, ele está no culto pensando em pescar. E o homem espiritual está pescando pensando em Deus. Ele está pescando pensando no culto. A vida dele é um culto. Essa é a diferença. O problema dos crentes hoje é que eles vêm para a igreja, eles estão sendo acostumados a carregar no colo. Carregar no colo. Eles não querem crescer. Você que faz parte de um departamento, existe um líder só para nortear. Mas você precisa desenvolver a tua vida espiritual. Você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus. Você precisa ter discernimento. Porque um dia Samuel morreu. E agora, Saul? Um dia Moisés morreu. E agora, Josué? Agora é com você. Então você precisa desenvolver. Você precisa avançar. Nós precisamos buscar essa autonomia humana. Não autonomia de Deus, mas autonomia humana. Um dia eu ouvi uma palavra que me confrontou. Ela dizia o seguinte, eu quero trazer ele aqui, depois os irmãos podem pesquisar aí, ouvir mensagens dele, pastor Cote, um homem que eu quero trazer aqui para ministrar no Congresso de Família, que eu não consegui ainda. Ele diz o seguinte, que o sucesso de um ministério não está no tanto de gente que o pastor traz debaixo das suas asas, mas no tanto de gente que ele dá autonomia. No tanto de gente que desenvolve, no tanto de gente que aprende a ter relacionamento com Deus, que aprende a avançar. Tanto de gente que ele emancipa. É isso que a gente precisa buscar. Só que às vezes é mais fácil não aprender a amarrar o sapato. Vai ter sempre alguém para amarrar para a gente. Sempre alguém. Só que não é desejo de Deus. Então, por favor, jamais perca a direção de Deus. Outra coisa que a gente não pode perder, a fé na providência divina. Somos feitos de um tipo de material que precisa ser aquecido internamente o tempo todo. E isto só acontece com aquele que se dispõe a viver em plenitude a espiritualidade. Em termos práticos, a espiritualidade consiste em saber que, mesmo diante das dificuldades que vivenciamos em nossa casa, em nosso casamento, em nossas finanças ou em nossas emoções, Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. Existem situações que só podem ser enfrentadas e vencidas com a fé. Vejamos. Então, antes da gente ver, deixa eu dizer para você uma coisa. Enquanto nós estamos aqui, existe um gerador aqui atrás, gerando energia para tudo que está funcionando aqui. Daqui a pouco a gente vai embora, esse gerador vai ser desligado. E à noite nós vamos voltar. Alguém vai chegar mais cedo para ligar o gerador. Quando chegar lá, ele vai estar quente, aquecido. Não porque funcionou, mas porque é um sistema que o mantém assim para o bom funcionamento. O cristão, ele precisa disso. Nós, servos de Deus, não podemos e nem devemos ficar condicionado apenas ao culto. A gente precisa se manter aquecido, porque culto é 3 vezes na semana, mas a semana não tem 3 dias, a semana tem 7 dias. Não pode ficar condicionado ao dia que chegará o congresso. Congresso é 1, 2, 5 vezes no ano. Ao dia que vai chegar o retiro. O retiro é o meu fôlego espiritual. Mas e os outros dias? A gente precisa se manter aquecido, não apenas nos cultos. Ô irmãos, o santuário é importantíssimo. A comunhão é necessária. Os cultos são indispensáveis, mas nós somos igreja 24 horas. Aqui dentro, eu sei que a gente lê Bíblia. Aqui dentro, eu sei que a gente aplaude. Aqui dentro, eu sei que a gente louva. Mas a gente aplaude na nossa casa o Senhor? A gente glorifica em casa? A gente lê Bíblia em casa? A gente ora em casa? É isso que a gente precisa. Nós não podemos perder a fé. Agora, para isso, a fé precisa ser cultivada. Cultivada. Irmãos, o culto não começa aqui. O culto começa lá na nossa casa. Ele continua aqui. Quem está entendendo isso? Amém. Se na nossa casa a gente não faz culto, vai ser difícil fazer culto aqui dentro. Se na nossa casa é um monte de programação que não glorifica a Deus, acaba a escola dominical, você vai para casa e só Deus sabe o que você faz. À tarde, domingão do Faustão. À noite, domingão do Senhor. Não tem como. Não tem como, gente. O culto tem que começar lá. Irmãos, isso não é um botão, não, gente. Entrou na porta daqui, não, peraí.
mudar para o modo culto. Não existe modo culto. A gente precisa vir na sequência, aquecendo, orando em casa, conservando, cultivando, para que a coisa possa funcionar. Não podemos ter uma vida espiritual, uma vida com Deus, que só é acionada na igreja pelo culto. Não, gente, nós não podemos. Eu queria morar na igreja, mas não dá para morar não, a igreja é só para cultuar. A gente cultua, depois vai embora, brincar de casa. Quando acabar o culto aqui, a gente vai brincar de casa, cada um para a sua. Depois a gente volta para cultuar, porque a igreja é para cultuar. Só na igreja, só lê na igreja, só busca na igreja, só adora na igreja. A fé não pode ser perdida, antes precisa ser desenvolvida. Sabia que tem gente que tem uma fé maior que o outro? Por quê? Porque alguém desenvolve uma fé e o outro não. Judas capítulo 1, versículo 3, fala sobre a fé que uma vez foi dada aos santos. Isso significa o quê? Que todos nós recebemos uma porção de fé. Agora, cada um de nós precisamos desenvolver essa fé. Como? Na prática. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Então, a gente precisa desenvolver a fé. Tem gente que não desenvolve a fé. E uma das maneiras de desenvolver a fé é ouvir a palavra. Porque o corpo se alimenta pela boca, a alma se alimenta pelos olhos, mas o espírito se alimenta pelos ouvidos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então a fé precisa ser desenvolvida. Todos nós recebemos uma porção de fé. Agora, alguns pegaram essa porção e desenvolveu, outros não. Outros mantêm essa mesma fé. Ela não cresce, ela não avança. É muito bonito quando você vê um crente crescendo em fé. Crescendo em fé. Você encontra com a pessoa é diferente. Ela criou, até as perdas foram dando a ela consciência de fé. A contrário de fazer perder a fé, solidificou a fé. Ela passa a ter mais fé. Afinal, aqui eu pretendo passar um vídeo para os irmãos, hoje aqui, muitos já devem conhecer, mas que fala muito dessa estrutura na fé. Fé não é só fé para ganhar, é preciso ter fé para perder. Parece contraditório, né? Mas é preciso ter fé para perder. Eu conheço um monte de crente que tem fé para ganhar, mas não tem fé para perder. Se perder, desvia. Um crente vencedor não é aquele que não passa pelo deserto, é aquele que vence o deserto. Crente vencedor não é aquele que ouve sim de tudo, mas é aquele que tem estrutura para ouvir não. Irmãos, ganhar é bom demais, mas alguém precisa ter estrutura para perder. E mesmo perdendo, dar a Deus a glória que lhe é devida. Mesmo perdendo. Eu lamento, eu falo isso com muita tristeza. A igreja de hoje é uma igreja fraca. O povo de Deus hoje é fraco, muito por culpa de nós pastores, que não treinamos o povo para a realidade da vida, para as perdas. Esse evangelho maluco que tentam pregar hoje está formando crentes fracos, crentes que não podem ser chamados a atenção, crente que não pode receber uma repreensão de uma liderança, crente que não pode perder, crente que não pode sofrer uma humilhação, crente que, meu Deus do céu, nós precisamos ser uma igreja forte na palavra, uma igreja saudável, madura, de pé no chão, e esta igreja tem fé para perder. O problema é que a gente está muito prático. Recebeu, é abençoado. Perdeu, Deus não está com ele. Às vezes o que perdeu é mais abençoado ainda, porque ele tem estrutura para passar por aquilo dali. Estrutura. Tem gente, meu irmão, que não conseguiria passar os desertos que pessoas que estão aqui passam. Sabe o que é isso? Isso é fé, isso é ser um homem abençoado, é ser uma pessoa abençoada. 2.2.1 Só a fé em Deus
faz-nos suportar o insuportável. Só a fé em Deus faz uma mãe acreditar que seu filho retornará aos braços do pai, estando esse filho preso aos prazeres do mundo. Só a fé em Deus faz uma esposa acreditar que seu marido infiel um dia será totalmente liberto dos braços da meretriz. Só a fé em Deus faz um pai acolher uma filha adolescente que engravidou de um homem que não tem a intenção de assumir a criança. Só a fé em Deus permite uma mãe que perdeu um filho continuar vivendo para testemunhar do seu amor e da sua graça. Só a fé em Deus nos faz ter a certeza de que, um dia, crianças pequeninas receberão um corpo que não mais será devorado por enfermidades. Fé. 2.2.2. Só a fé em Deus ajuda-nos a ver o invisível. A doença do imediatismo consome a nossa esperança e sequestra a nossa confiança. Não podemos nos esquecer, todavia, de que a fé é também uma construção do amanhã. Nem sempre as promessas do Senhor se efetivarão no agora. Saber olhar para as circunstâncias com os olhos da fé é uma das maiores virtudes do testemunho do Espírito Santo em nós. Portanto, comece a ver a concretização no futuro daquilo que você tem pedido a Deus hoje. O que o salmista disse? Por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus. Quem crê no impossível, vê o invisível. Nós não podemos perder a fé que nos ajuda ou que nos ajudará a ver o invisível. É quando Deus diz que Ele abre porta onde não tem porta. Mas eu não via. Deus faz o invisível. Deus nos faz ver o invisível. Agora, esse segundo parágrafo começa muito bem dizendo assim: saber olhar para as circunstâncias com os olhos da fé. Olhar para as circunstâncias com os olhos carnais, você morre. Você fica frouxo, fraco, derrotado. Então nós precisamos olhar para as circunstâncias com os olhos da fé. E o que é visão espiritual? É ver o futuro no presente, é olhar para as circunstâncias e ignorar. Interessante que Hebreus capítulo 11, versículo 3, o escritor diz assim: pela fé entendemos. Nós precisamos entender pela fé. Para de querer entender as coisas racionalmente. Nós precisamos que o nosso entendimento seja afetado pela fé que a gente tem em Deus, para que possamos ver o invisível, irmãos. É como montar um quebra-cabeças de pequenas peças, pequeníssimas peças. Eu gosto desses desafios. Era uma das brincadeiras que eu mais gostava com o Ju. Até hoje eu gosto. Der um mole, eu tiver um tempinho, monto o mesmo quebra-cabeça. Só que às vezes aparecem uns quebra-cabeças aí de 150 peças, desse tamanho, ó. As pecinhas desse tamanho. É literalmente um quebra-cabeça. Então tem umas peças que você pega e elas parecem não fazer sentido em lugar nenhum, gente. Lembra que eu falei do homem espiritual? Você precisa entender o que Deus está falando. Você pega aquela peça e ela parece não fazer sentido, você gira ela para um lado, gira ela para o outro, e, sinceramente, a vontade que tem de você jogar ela para o lado e pegar uma outra. Só que nós não podemos queimar etapas. É a conexão das etapas que constrói o teu futuro. O que você está vivendo hoje tem a ver com um monte de pecinha que você não entendia lá atrás, que foram se conectando e montaram o que você vive hoje. Então, talvez alguém tenha entrado aqui e esteja vivendo um tempo de uma pequena peça de quebra-cabeças, que pode ser uma circunstância, uma perda, uma derrota, uma coisa que te traz tristeza, que você olha e fala: o que isso pode me ajudar? E o Espírito de Deus está dizendo assim: não largue essa peça, porque todas as coisas contribuem juntamente com as outras pecinhas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, existem peças que elas são chave para a conexão das outras. É como a pedra de esquina. O escritor diz assim: Jesus é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. O que era a pedra de esquina? Os muros eram feitos de pedra. Então havia uma pedra de esquina que tinha que ser bem escolhida
para a conexão das outras pedras, para que o muro pudesse ser erguido. Sem aquela pedra de esquina, não havia construção. Então, por isso o escritor diz, Jesus é a pedra de esquina, ele é o alfa, tudo começa nele, sem ele não começa nada. Disse João 1,1, nada do que foi feito, sem ele se fez. Então, existem peças que a gente, no início, não vê muita conexão. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Pedro, o que eu faço hoje você não entende, essa pecinha aí para você está complicado, mas ela faz parte da construção do que eu vou fazer na tua vida. Então, meu irmão, o que você não está entendendo hoje, vai montar um lindo cenário que você vai contemplar amanhã, porque você fica com aquele monte de peça, você vai encaixando, e quando você vê a imagem começando a tomar forma, aquilo te alegra, aí você estava meio desanimado, agora eu vou até o fim, até que você bota a última pecinha do quebra-cabeça, e o cenário é lindo, só que algumas pessoas desistem, se desistem, não podem contemplar o invisível, o quebra-cabeça no início é invisível, é só um monte de peça embaralhada, mas no final, a estampa aparece, a imagem aparece, o cenário aparece, a paisagem salta diante dos nossos olhos, por quê? Porque alguém lá atrás não queimou etapas, alguém atrás não abriu mão de peças complicadas, acreditando que o que não via lá atrás, veria no futuro, na conclusão das conexões das coisas. O nosso Deus é um Deus coerente, nada é sem motivo. As peças têm conexões. José, vem cá, teu irmão está no campo, leva esse lanche aqui para eles. José vai. No meio do caminho, José se perde. Puxa vida, tinha conexão. Ele precisava, ele estava no cronos de Deus, no tempo de Deus. Ele precisava se perder, para chegar no horário certo, para ser jogado na cova no horário certo, para coincidir com a hora que passaria a caravana, para pegá-lo. Aí José é amarrado, olha para aquela peça e fala, não estou entendendo essa peça, eu tive um sonho, agora estou sendo vendido? Põe essa peça no quebra-cabeça, José. Lá atrás, você vai estar honrado. Lá na frente, melhor dizendo, você vai estar honrado. Você vai se tornar um instrumento de provisão para a tua família, e você vai olhar para trás e falar assim, aquela peça foi fundamental para eu estar hoje onde eu estou. Alguém, pelo amor de Deus, está conseguindo alcançar isso? Exatamente, irmãos, a conexão dessas peças que a gente não entende, que constrói o cenário do nosso futuro. Entenda isso. E se você não entender, acredite mesmo sem entender. 2.3, só a fé em Deus faz-nos vencer o invencível. Quem são os seus Golias? Liste-os. São pessoas, são enfermidades, são situações específicas. Comece a ver pela fé todos esses gigantes no chão. Jamais devemos nos prostrar diante das instabilidades da vida. Antes, devemos nos levantar e prosseguir olhando para o autor da nossa fé. Exatamente. É de suma importância destacarmos a diferença entre otimismo e fé. Sabe que tem um monte de gente confundindo otimismo com fé? Otimismo é uma coisa, fé é outra. Otimismo não é uma emoção maligna, deixa eu dizer para você isso. Às vezes a gente é muito espiritual, a gente demoniza tudo, né? Então eu quero dizer para você que o otimismo não é uma emoção maligna, evocada apenas pelos adeptos da autoajuda. Autoajuda, a galera que é adepto da autoajuda diz, seja otimista, isso não é maligno, não. Isso é uma energia espiritual de natureza psíquica, necessário à vida. Otimismo é uma energia espiritual de natureza psíquica e é fundamental à vida. Ela nos foi concedida por Deus, e é essa energia que nos faz dizer, não vou desistir, não vou cair, vou vencer esse desafio. É essa energia chamada otimismo que nos faz dizer, eu não vou parar. Eu não vou desistir, eu vou vencer esse desafio. Agora, presta atenção, otimismo por si só é insuficiente. Otimismo sem fé é insuficiente. Pastor, qual é a diferença? Vou dizer para você. Uma vez que o otimismo por si só é insuficiente, nos é necessário fé.
E que fé é essa? A fé realista. Não é a utopia, não é o mundo na lua, é a fé realista, descrita por Paulo em Romanos 14, 8. Vamos abrir? Romanos 8, 14, 8. Vamos lá. Romanos está depois de Atos, antes de Coríntios. Romanos 14, 8. Essa é a fé realista. Não é só otimismo. Otimismo é uma energia espiritual importante, necessária, dada por Deus. Agora, não é só isso. Olha o que diz, 14, 8. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos. Que coisa linda é a maturidade do apóstolo Paulo. Disse, gente, se a gente vive, vive para o Senhor. Se a gente morre, morre para o Senhor. De modo que ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Isso é fé madura. O otimismo, a gente nunca... Otimismo não é assim, eu sei que eu vou perder. Isso não é otimismo, isso é pessimismo. Otimismo não é, eu sei que eu vou cair. Não, isso não é otimismo. Otimismo, a gente sempre acredita no bom. A fé não. A fé te faz suportar o mal. Paulo disse, se eu vivo, vivo para o Senhor. Se eu morro para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso é fé madura, gente, amém? Amém. Isso é fé para viver e para morrer. Fé para ganhar e fé para perder. Eu glorifico a Deus por você estar aqui hoje. Eu glorifico a Deus pela existência dessa manhã. Porque se esse grupo de gente que está aqui já sair daqui com isso entendido, já é uma parte do povo de Deus importante, vacinada. Já é uma parte do povo de Deus importante, com estrutura para viver um evangelho real, e não um evangelho utópico, o evangelho louco, o evangelho de fantasias. Fé realista, mais do que otimismo. A gente precisa de otimismo para viver, porque senão você já vai começar um projeto derrotado. Então você tem que ter otimismo. Agora, ele sozinho não vale nada. Você tem que ter fé. Fé para ganhar e fé para perder. Fé para avançar e para entender algumas coisas. Nós precisamos desse tipo de coisa. Amém? 2.3. Jamais perca a capacidade de sonhar e a disposição de lutar por seus sonhos. Quando perdemos nossos sonhos, interrompemos o curso da existência. Você tem sonhos? Quantos? Quais? Já os abandonou? Você sabia que algumas pessoas pensam que 5 sonhos, por exemplo, são demais para uma única pessoa? Aqueles que passam os dias proferindo impropérios ou lamentando a própria sorte, envenenam a alma e perdem a alegria do sonhar. Deus quer que seus filhos tenham ideias, projetos e planos. Não permita que o diabo lhe cegue o entendimento e o impeça de encontrar essa dracma perdida em sua vida. Faça uma faxina em sua alma e descubra os sonhos que a poeira do tempo escondeu. Lá vai aí um pensamento para você. O homem não morre quando deixa de existir. O homem morre quando deixa de sonhar. Autor, profeta Sérgio Malandro. Essas palavras são de Sérgio Malandro. No meio das loucuras dele, falou alguma coisa certa. O filósofo Sérgio Malandro disse, o homem não morre quando deixa de existir. O homem morre quando deixa de sonhar. Ele é doido, mas dessa vez ele acertou. Ele acertou. Você sabe, irmãos, qual é o próximo passo depois de se alcançar um sonho? Estabelecer um novo sonho. Porque é isso que acorda você e que empurra você para viver. Tem alguma coisa para alcançar. Tem alguma coisa para buscar. Tem alguma coisa para ir para frente. Sonhe. O bom do sonho é que é de graça. É verdade. Ninguém paga nada para sonhar. Sonha, criança. Sonha que é de graça. Você pode sonhar. Então, por quê? Agora, presta atenção, irmãos. O mesmo trabalho que dá para sonhar pequeno, dá para sonhar? Se você vai sonhar, sonha de verdade, ué.
Vai sonhar? Então sonha para valer, gente. Ué? Você vai sonhar, sonha bonito, gente. Vai sonhar, você vai sonhar campeão estadual? Campeão do mundo, ué. Com Mercosul. Vamos lá. Onde estamos? Vamos falar das coisas de Deus. 2.4. Jamais perca a janela da esperança, mesmo diante das paisagens sombrias. A melhor maneira de vencermos o desespero é alimentando a certeza de que o Senhor cuida de nós. Isso faz-nos não ter medo do amanhã. Quando somos tomados pela consciência de que aonde formos, o Senhor lá estará, Aleluia. Descansamos em sua paz. Glória a Deus. Deixa eu ler para você aqui, presta atenção. Todos os dias o cristão deve colocar combustível no tanque de sua vida, dizendo ao Senhor: eu te louvo, Pai, porque eu sei que tu estás cuidando de mim. Eu não tenho dúvida disso. Tu és bom demais. Eu não tenho o que temer. Irmãos, você não pode perder isso. A certeza de que Deus está cuidando de você. Irmãos, eu não estou flutuando nesse mundo não, gente. Não é que eu perdi os remos e meu barco está à mercê da onda. Não, há um Deus cuidando de mim. Há um Deus aplainando meus caminhos. Há um Deus à minha frente. Há um Deus na condução da minha vida, na tua vida. Você pode glorificar o Senhor por isso? Deus está na direção da tua vida. Você não está entregue à sorte não, meu amigo. Há um Deus com volante na mão dizendo: eu controlo, Romanos 8,31, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mateus 6,26, olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem cegam, olha para os lírios do campo, com toda a sua riqueza, Salomão não se vestiu como algum deles. Imagina vocês, que tem muito mais valor que os lírios do campo, o Pai também não está cuidando. Salmo 34,19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ora bacana. Há um Deus cuidando de você, meu irmão. Há um Deus. Você não serve a mamon, você não serve a madeira nem a barro, você serve um Deus vivo que está no controle da tua vida. Aleluia. Aleluia. Não perca isso não, gente. Não perca isso. O dia que Jesus estava no barco lá, que os discípulos tiveram medo, Jesus deu uma bronca em todo mundo. Uma bronca. Fez um milagre. Aí, glória a Deus, coisa nenhuma. Agora senta que vocês vão ouvir o que eu tenho para dizer. Homens de pequena fé, por que vocês tiveram medo? Jesus deu uma bronca. Ó, todo mundo caladinho. Quero ver Pedro falar alguma coisa agora. Ó, Jesus, respeite o meu poder. Eu estou no barco de vocês. Imagina o final da história. Manchete do jornal, Gazeta de Jerusalém, imagina. Barco com Jesus e os discípulos afunda e morre todo mundo. Quando que vai ter essa notícia, gente? Satanás não vai ter o direito, nem a alegria de publicar uma notícia como essa, nunca. Porque barco que Jesus está, passa a tempestade, mas não afunda. Nunca a imprensa do inferno vai divulgar uma nota dessa, só se for mentira. Só se for mentira. Porque um dia divulgou. Só que Jesus foi no meio dos dois. Você aí, tudo bem? Estão tristes de quê? Ih, rapaz, você não é daqui não? Por que estão dizendo? Ih, rapaz, você é desatualizado, hein? Não leu o jornal hoje não? Não viu a internet não, Jesus? Aliás, ele nem sabia que era Jesus. Messias, cara. Te acreditou tanto, morreu. Falando com Jesus ali, ó. Jesus é mesmo, cara, morreu? É, morreu. Está no jornal. Tinha morrido? Tinha. Mas um jornal velho. Já tinha saído um jornal novo. Já tinha lançado um jornal novo. Na imprensa do céu já tinha um jornal zero. E a manchete era outra, não era de morte, era de vida. Dizendo, ressuscitou o Filho de Deus. E já apareceu para um monte de gente. E vai continuar aparecendo para uma galera em 2017. Ele está aparecendo para a gente hoje aqui de manhã. Como um Deus que provê, que guarda a nossa vida, que sustenta a gente. Pastor, eu perdi muito na vida, mas você está aqui, não está? Porque Deus te sustenta.
E quando você tem o Senhor, não existem perdas que você não pode superar. Existem perdas que dói, que marca, mas você supera. Porque você tem Deus. Não há provação maior. Junto com a guerra, Deus te dá o escape. Não vamos pedir a Deus luta mais leve. Vamos pedir a Deus ombros mais fortes. Amém? Aí Jesus, rapaz, mas ele morreu mesmo? Conta direito esse negócio. Aí os dois estão falando, morreu, a gente acreditou, confiamos tanto nele e tal. Vamos entrar aqui nessa casa aqui? Senta aí, vamos comer. Aí Jesus rasga o pão. Aí olhou um para o outro. Jesus serviu. Daqui a pouquinho, pum, desapareceu. Aí um conversa com o outro, rapaz, só para tirar uma dúvida, você viu quando ele rasgou o pão? Aí o outro já olhou, já entendeu o que ele estava falando. E outro detalhe, quando ele falava, teu peito ardia? Esse cara, ele ressuscitou. É ele. Joga esse jornal velho fora. Quem sabe você entrou aqui nessa escola dominical? Isso aqui é para quem tem fé, eu vou falar. Você entrou aqui nessa com uma manchete que trazia tristeza para você. Eu digo para você que essa manchete já é velha. Já saiu uma manchete nova, com um jornal novo, para a glória de Deus, para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente está gravando, essa mensagem está sendo filmada. Eu quero falar para você que vai assistir essa mensagem. De repente, no momento que você vai assistir essa mensagem, você esteja vivendo e sofrendo por uma manchete que já passou, porque Deus tem algo novo para estabelecer para a tua vida, em nome de Jesus. Alguém acredita? Pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! 2.5. Jamais perca a bênção de ter um coração quebrantado. Como podemos ajoelhar-nos na igreja e manter a mente de prontidão? Como podemos abrir os braços para os céus e manter fechado o coração? Como podemos clamar a Deus por misericórdia, se somos nós um árido deserto? O Senhor abomina o orgulho. Não se acostume com essa bênção perdida, a bênção de um coração quebrantado. Busque-a até encontrá-la. Um coração contrito retira as cancelas do caminho, e a vida corre fluida, sem pedágio, porque a graça de Deus nos basta. Aleluia. E as suas bênçãos nos alcançam na estrada. Glória a Deus. Se tem uma coisa que um cristão não pode perder, isso às vezes acontece, sabe como? Numa escala invertida. Você é novo convertido, aí você é igual o elevador. Dizem que o elevador faz mais força para descer do que para subir, porque é contrapeso. Eu não sei, eu não sou técnico disso. Mas é como o elevador. Enquanto alguma coisa sobe, a outra está descendo. Infelizmente, acontece na nossa vida espiritual. Você é novo convertido, aí você começa assim e outras coisas começam a descer. Pastor, explica. Vou explicar. Quebrantamento. Quanto mais maduro, mais quebrantado a gente devia ser, mas às vezes é o contrário. Sabe por quê? A gente costumou com a igreja, costumou com louvor, costumou com culto, costumou com liturgia. Se te der uma caneta e um papel na mão, você escreve a liturgia todinha, não aqui, porque aqui a gente embaralha tudo, mas você liturgia todinha, quantos louvores, mensagem, você acostumou com esse negócio. Aí sabe o que vai acontecendo? Nosso coração vai ficando duro. A gente vem para a igreja e não acontece nada, a gente não sente nada, aí a gente se torna pastor. Piorou. Pastor piorou. Porque o pastor acha que ele vem para fazer o culto. Ele esquece que ele veio para cultuar. Ele é pastor, acha que já conhece tudo, tudo de igreja. Está atuando no ministério. Aí piorou. Acha que a gente está ali e que a gente traz graça de Deus dentro do nosso bolso. Atenção, os pregadores, músicos e cantores que estão me ouvindo aqui hoje. Nós não somos produtores da graça, nós somos consumidores dessa graça. Ninguém aqui produz graça. Eu tenho anos, eu sei como fazer, sabe coisa nenhuma. Você é dependente, como eu sou, da graça de Deus. A gente precisa disso, de um coração quebrantado. 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 Um dia eu falei para um músico, não vou citar nome aqui para não expor ninguém, falei para um músico, falei assim, olha, a gente precisa adorar a Deus de verdade.
Aí citei um músico como exemplo. Já viu fulano tocando, chorando? Aí o músico falou assim, talvez seja por isso que ele erre tanto. Aí eu falei assim, então tá bom, me faz uma gentileza a partir de hoje, erre todo culto, mas chore em cima do instrumento. Erre todo culto erre, mas tenha um coração quebrantado, porque o que vai valer diante de Deus não é o meu nível teológico e nem musical, o que vai valer de Deus é o meu quebrantamento diante dEle. Nós precisamos conservar o quebrantamento diante do Senhor. Davi descobriu o segredo, gente. Eu louvo a Deus porque a igreja, quando eu digo não essa, a igreja evangélica, ela cresceu muito com isso. Tem muito que crescer, mas cresceu muito. Eu fiz parte de uma denominação em que o povo não adorava, eles cantavam religiosamente, uma canção depois da outra, assim. Uma canção depois da outra. Sem vida, sem quebrantamento, sem entrega. E o meu desejo é ver a nossa igreja num nível de adoração muito maior do que a gente tem. Enquanto eu vejo um ou outro ainda, eu quero ver 100%, eu quero ver todo mundo de coração aberto, de borrado, maquiagem. Você pode gastar 40 minutos maquiando, eu quero que você saia daqui toda borrada, todo culto. Parecendo um panda, aquele negócio preto aqui assim, ó. Quero que os homens saiam daqui, com os olhos inchados de chorar, e na hora do culto a gente levantar a mão, e ninguém ficar dizendo, vamos louvar, levante sua voz, dê o melhor para o Senhor. Não vê gente brincando com criança, não vê gente distraído, não vê gente levantando 3 vezes durante um culto. Eu quero ver isso, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Quer me dar um presente, dia do pastor, aniversário, me dê esse presente, a gente entrar por aquela porta, adorando a Deus, servindo o Senhor, levantando a nossa mão, é para gritar, é para aplaudir, é para cantar, vamos cantar. A gente não vai dar a Deus um louvor sussurrado, a gente vai dar a Deus um louvor de verdade, quebrantado, sabe? Davi descobriu isso, gente. Irmãos, Davi descobriu isso. Davi é um homem segundo o coração de Deus, por isso. Em casa, lição de casa hoje à tarde, tá? Leia o Salmo 51. Sabe o que você vai encontrar lá? Um rei quebrantado. Esse é o problema. Enquanto a gente é súdito, a gente é quebrantado. Mas a gente já é rei. O que vão achar? O que vão achar? Estou nem aí para o que vão achar. Uma vez uma irmã falou isso para mim, com o maior cuidadinho, falou, pastor, o senhor nem se preocupa, né? Falei, com o quê, irmã? O senhor se entrega, falta pouco rolar. Falei, e aí? Teve um domingo que, tempo atrás, o Espírito Santo falou ao meu coração, domingo, à noite, falei, gente, vamos ajoelhar? Aí depois veio um fariseu. Pastor, o senhor mandou o povo ajoelhar num domingo? Quase que baixou um Silas Malafaia em mim. Falei, irmã, Deus te abençoe. Gente, a gente perdeu noção de culto. Lá no céu, Deus não tem uma agenda. Hoje que dia? Hoje é domingo. E hoje vai ter um louvorzão, hein? É domingo. Deus não tem isso não, gente. Deus não tem isso não. Tem gente que tem roupa para domingo. E roupa para terça. O cara bota uma roupa, a esposa fala assim, por que vai com essa roupa hoje? Essa roupa é de domingo. Não, mas não está escrito aqui na etiqueta que é roupa de domingo. É um culto para o Senhor, gente. É só na terra que tem terça, quinta e domingo. No céu não, no céu tem culto. No céu tem um Deus para receber e um povo para adorar. É isso que vale para Deus. Então você vai lá no Salmo 51 e Davi está quebrantado. Davi dizendo, Senhor, eu sou tão pequeno. Senhor, não retira de mim o teu espírito. Irmãos, eu quero ser elevado a rei com esse sentimento aqui. Caso contrário, é melhor ficar como súdito. Se você vai virar obreiro e vai ficar seco, igual uma coruja com o olho regalado, fica como membro. Se você vai ser levantado a pastor e vai perder a alegria de servir, de adorar, fica embaixo como membro, é melhor assim. Se você vai para o ministério de louvor e vai perder a essência, porque tem pregador que só glorifica quando ele prega, e tem cantor que só canta quando ele canta. Aí a pergunta é,
Estou glorificando para Deus ou para o povo ver? Estou cantando para Deus ou para o povo ver? Porque adorador é adorador, com microfone na mão e sem microfone. Pregador é pregador, em cima ou embaixo do altar. É isso que a gente precisa entender. Ser autêntico diante de Deus. Aleluia. Sou brasileiro? Sou. Sou carioca? Sou. Por que na hora que vou pregar tem que virar nordestino, com sotaque que eu não tenho? Por que isso? Tem que ser autêntico. O ouvido do povo está cansado de ouvir jargão de pregador e palavra de efeito. A gente precisa e deseja ouvir pregador que pregando com a alma, com sentimento, e pessoas que façam isso também, com verdade. Quer comais, quer bebais, quer pregar, quer cantar, quer tocar, quer evangelizar, faça para a glória de Deus, é o que diz a Bíblia. Então Davi conheceu o segredo, tanto é que no versículo 17, ele diz assim: Senhor, por favor, me ajuda, porque eu sei, depois em casa você lê, eu estou parafraseando, eu sei, já descobri, Senhor, que para o Senhor, um coração quebrantado e contrito, o Senhor nunca rejeita. Então o que é melhor? Eu entrar diante de Deus falando em língua, sapateando, ou com o coração contrito, quebrantado? Não estou falando que não tem que sapatear. Se quiser sapatear, fica à vontade, tem bastante espaço. Aviãozinho, eu acredito em tudo isso. Mistério do índio, limpa-vidro, o do ouvido, tudo, está tudo certo. É Deus, é para Deus, dá lugar, deixa o menino rodar. Tem problema nenhum. Mas vem com o coração quebrantado, vem com o coração contrito. Nossas formalidades transformam culto em reunião social. Vou repetir. Nossas formalidades transformam os cultos em meras reuniões sociais. Joga isso fora, isso não vale nada não. Vem quebrantado para chorar, para alegrar, para se alegrar na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Alguma coisa tem que mudar depois dessa manhã, não? Amém. Alguma coisa. Alguma coisa tem que mudar. Gente que vem cheio de formalidade. Outro dia eu estava num lugar, o pregador foi pregar. Ele assumiu o pulso e falou assim: nesta oportunidade, desejo notificar entre os senhores a santa paz de Cristo. Por favor, abramos a carta Magda, o livro santo, o leque das revelações. Falei, gente, só faltou falar, Vossa Excelência vai pregar que hora? Hein? Eu tinha um professor assim, mas ele fazia de brincadeira. Ele assumia a sala de aula e dizia assim: mancebos, vamos ao preâmbulo, abram ao Corão. E que ele dizia assim: gente boa, vamos ao início, abram um livro. Era isso que ele queria dizer. Ele fazia brincando, mas tem pregador não. Porque segundo a Septuaginta, o que é isso? É para tomar? É remédio? Joga isso fora, rapaz. Deus quer um coração quebrantado. Notifico entre os senhores, notifico. A paz do Senhor, gente. Vocês estão bem? Tudo bom? Tem alguém com dor de cabeça? Que eu estava. Tomei remédio. Não orei não, tomei um remédio, estou bom. Vamos pregar? É isso. Por que tem que ser diferente, gente? É chato demais ouvir gente assim. Não sei se você gosta, eu não gosto não. Sabe por quê? Um ser humano não se identifica com outro ser humano, não é com anjo. É com outro ser humano. Eu custei aprender isso, sabe? Eu era meio engessado também. Quem está aqui há uns 16 anos sabe, pode confirmar isso. Eu era meio assim também. Custei aprender. Aqui na igreja o altar não era assim, ele tinha um altar mais baixo que era para os músicos. Eles estavam no nível espiritual mais baixo que eu, aí eu botei eles eram aqui. Tem foto, inclusive. A bateria ficava aqui. Aí um dia eu mal demais, mal. Pensa num pastor mal, eu estava mal aquele dia. Mal. Devia estar com uns 20% só de espiritual. Triste, cansado, precisava pregar. Aí vinha andando por ali,
Aí passei aqui no baterista, não vou falar o nome do santo, para não dar moral, mas ele não está aqui não. Aí parei perto dele, falei assim, meu filho, eu vou subir, porque o menino é espiritual, senão também não faria não. Eu fui no ouvido dele e falei assim, eu vou subir, mas eu estou mal. Então, me ajude em oração. Aí ele pegou, aí olhou para mim. Aquele dia ele tocou chorando na bateria. Ele tocou chorando. Deus me deu uma palavra e eu preguei com uma graça de Deus. Sabe o que aconteceu? Toda vez que ele estava fraco, ele vinha em mim. Desabafava comigo. Sabe por quê? Porque ser humano se identifica com outro ser humano. Imagina. Por que às vezes a gente não consegue? Porque o outro se mostra como um ser angelical. Não toque na minha gravata. Então, eu vou procurar qualquer pessoa, menos essa pessoa. O que essa pessoa vai pensar de mim? Ele é tão... Diz que esse dia o pregador estava pregando, quando ele terminou de pregar, muito usado por Deus, a irmã veio no pé do altar e falou assim, pastor, o senhor é tão... Às vezes eu fico pensando que o senhor é tão, que eu acho que o senhor não tem nem fome. Convida para almoçar para você ver. Conclusão. A mulher que perdeu uma dracma bem poderia ter pensado, como vou dormir em paz se eu sei que há alguma coisa perdida dentro de casa? Eu não vou descansar até encontrar aquilo, cuja perda para mim é inaceitável. Não perca a graça de viver segundo o que Deus planejou para a sua vida. Siga a direção dele, Aleluia. comprometa-se com ele, empenhe-se em sua Aleluia. obra. Tenha fé na providência divina, tenha firmeza em seus sonhos e uma certeza absoluta. O Senhor honra o humilde. Ele coroa de graça todo aquele que sabe esperar o seu agir e a sua direção. A gente está rindo, a gente está brincando, porque não é brincadeira não, nós estamos aqui quase 2 horas. Mas você sabe quanto isso tudo é muito sério, né? Você sabe o quanto tudo isso é importante na nossa vida espiritual, emocional, física. Aprender a lidar com as perdas. Quando você perde, não é porque Deus te amou menos, é porque isso faz parte de um contexto da vida, e talvez seja uma peça desse quebra-cabeça. Antes de nós orarmos, existe um vídeo que nós vamos passar agora. De repente você já conhece essa música. Eu vou pedir para você não distrair, nem fazer comentário dela, apenas refletir na letra dessa música, porque ela tem tudo a ver com o tema da lição de hoje. Dá uma caprichada no áudio, tá, Tiago? Paga aí. A dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre
aceito. E agora o milagre. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. De modo que se vivemos ou morremos, nós somos do Senhor. Vamos ficar de pé? Eu não sei quantos conhecem o testemunho. Ela perdeu o filho, molecote, novo. Orou como Davi orou para que Deus curasse. Deus não curou. O que é isso, pastor? É a vida real, ela acontece ao vivo. Então, se Deus cura, o milagre acontece no menino. Eu não lembro a idade dele, alguém lembra? 18? 17, 18 anos, imagina isso. E se Deus não curou, ela se tornou o milagre, porque conseguiu lidar com essa perda. São perdas. Vamos orar? Quantas são as perdas, né, irmãos, que a gente já teve? Feche os teus olhos. Quem sabe alguém tem entrado aqui hoje vivendo uma perda também. Meu irmão, nossa vida está no controle do Senhor. Calma o teu coração, fique em paz. Deus está cuidando de você. É legal perder? Claro que não. Eu já tive perdas que eu não queria. Que me faz sofrer. Mas nós não somos obra do acaso. Você não é um acidente, você é um propósito de Deus. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção essa manhã aqui. Pedimos ao Senhor que através do Espírito Santo traga conforto, certeza, convicção, fé, mesmo sem entendermos, Pai. Mas nós cremos que tudo coopera, como diz a tua palavra, para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus, eu não tenho dimensão do que esse tema pode estar trazendo à memória de tantas pessoas que estão aqui. Eu não tenho ideia do quanto é relevante esse tipo de assunto para pessoas que estão aqui. Mas eu te peço, Senhor, aleluia, que se o Senhor não for tirar o espinho da carne, que o Senhor nos dê graça para conviver com Ele, porque a tua graça nos é o bastante, Senhor. No entanto, Pai, aquilo que depende de nós, as perdas inaceitáveis, que pessoas possam estar se levantando hoje aqui, dispostos a reencontrar os valores espirituais que se perderam. Não nos deixa perdido dentro de casa, Senhor. Nos encoraja, nos dê sabedoria, ânimo, discernimento, habilidade para encontrarmos o que foi perdido, Senhor. A sensibilidade, o quebrantamento, a fé, que possam ser reencontrados aqui nesta manhã, nessa escola bíblica dominical, a empolgação, o sonho, o chamado, que possa ser reencontrado, a dracma perdida, Pai. Nós acendemos a luz, aliás, o Senhor acendeu a luz aqui hoje dentro da casa, e nos deu uma vassoura na mão, que essa vassoura seja usada, que possamos encontrar essa dracma, Pai. Quem sabe o diabo tem se alegrado, porque tem visto pessoas anos na igreja com 9 dracmas, pois bem, silencia o sorriso do diabo nesta manhã, porque essa dracma será reencontrada, Senhor, para louvor e glória do teu nome, e um novo tempo a partir desta manhã será estabelecido para aquele que estava perdido, para aquele que estava sem norte, sem direção. A tua palavra hoje é a bússola que nos norteia, Pai, que nos orienta, que nos mostra o caminho, e o teu Espírito nos ajuda a retornar a esse caminho. Em nome de Jesus, Senhor, abraça cada um com teu amor, com a tua verdade, com a tua misericórdia, que possamos alcançar maturidade na fé,
que sejamos uma igreja madura, Pai. E um sintoma de maturidade é aprender a ouvir não, que a gente possa ouvir os nãos do Senhor, sem questionar, mas aceitá-los como Tua vontade perfeita para a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tudo o que aconteceu, nada do que aconteceu, aconteceu sem que o Senhor estivesse ao nosso lado, nos ajudando. Obrigado pelas perdas superadas, obrigado pelos traumas tratados, obrigado, Senhor, pelo invisível que se tornou visível. Obrigado, Pai, por todas as vitórias e por todas as perdas. Afinal, tudo é para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Adoro.